Todas de volta. Tudo bem com vocês? Vamos nos comunicar pelo chat, fazer as nossas perguntas aqui pelo chat. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Vamos entrar, esperar só mais um minutinho para as pessoas entrarem. Todos ouvindo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Oi, Cris. Tudo bem? Oi, Marcelo. Oi, José. Tudo bom com vocês? Oi, Bia. Oi, Pri. Pessoas muito queridas. Oi, Maria Tereza. Oi, Pri. Boa noite. Bem, vou começando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a integração da tomografia com o CleanCheck, tá? Oi, Ivana! É, Vou falar um pouquinho da integração da tomografia com o CleanCheck. Eu acho que é um assunto bem atual. E a gente vai poder ver, então, o CleanCheck desenvolvido, o CleanCheck da Beatriz, que ela cedeu para a gente poder fazer a revisão. Aqui, vou mostrar para vocês. Oi, boa noite, Sônia. A equipe de educação da Team One, para quem não conhece, Maurício Case e Elaine Takehara, que coordenam essa equipe. Aqui embaixo, no canto esquerdo, Marcelo Serra. Marcelo Serra, ele faz todo o fluxo restaurador, né, dentro da equipe. Então, ele tem, dentro da Team One, tem um serviço, né, de avaliação de um plano, né, e desenvolvimento de um plano no fluxo restaurador. Então, quando associa a orto junto com a parte restauradora, tá? Então, ele faz esses planejamentos dentro da Team One. Boa noite, pessoal. A Luciana Westing e a Fernanda Ciotti, que fazem o TPS, tá? Elas desenvolvem o TPS, que é aquele serviço que você encaminha para a gente o caso, e a gente desenvolve o setup de CleanCheck do começo ao final, e toda essa comunicação é feita através de uma plataforma. Oi, Luiz, tudo bom? A Daniela Miyamoto, que ela faz parte, então, da equipe do TPS VIP, que o VIP, ele é um compartilhamento de tela, né? Então, são 25 minutos de compartilhamento de tela, que nesse momento a gente pode tirar dúvidas clínicas de um setup de CleanCheck, desenvolvimento de um setup de CleanCheck, ou até mesmo uma avaliação ou um progresso, né? A Ivana, aqui, né, ao lado da Daniela, que faz parte, então, do grupo de palestrantes, né, dos cursos que a gente oferece dentro da Team One, tá bom? Eu sou formada pela Universidade de São Paulo, fiz minha especialização na ABCD Central, me credenciei em 2011, entrei na Line em 2014, onde fiz parte do suporte clínico e também como consultora. A partir de 2017, oi, tá, tudo bom? A partir de 2017, então, agora como consultora e palestrante da Team One, né, e também speaker da Line, como Ask the Expert. Para quem ainda não segue a Team One dentro do Instagram, esse é o nome, Team 1.1, e sempre vocês vão ter no link da bio acesso direto a algumas informações importantes, inclusive toda vez que tiver o webinar ali já tem o acesso direto, apesar de vocês receberem a aula direta, para quem já é aluno da Team One, recebe sempre o e-mail avisando sobre os webinars e os cursos, tá? Lá também tem acesso direto a algumas informações dos cursos, apesar de tudo isso também estar dentro do site. Vou falar um pouquinho dos cursos que vêm por aqui até o final do ano. Para quem não conhece, Bruno Furquim, um querido. Oi, Inaldi, tudo bom? Não me chama de professora não, Inaldi. O Bruno Furquim, um querido ortodontista, ele vem dar um curso de DTM para ortodontistas, presencial na Team One, nos dias 27 e 28 de outubro. Já fiz esse curso com ele dentro da Team One.
é muito enriquecedor, né? Então ele fala desde a etiologia, diagnóstico diferencial, na anamnese, nossa anamnese ortodôntica, o que que a gente pode inserir dentro dessa anamnese, tanto para pacientes sintomáticos ou assintomáticos. Dentro do curso também vai ter um workshop que faz o registro oclusal para as placas estabilizadoras, então é um curso bem completo, tá? Oi, Su, tudo bom? A jornada self, então a Elaine vai ministrar 2 tipos de curso, um presencial no dia 21 de outubro e o outro online nos dias 3, 10, 17 de novembro e 1º de dezembro. Deixa eu explicar um pouquinho em relação a essa jornada self. Para quem não conhece ainda, Self é uma plataforma digital e dentro dessa plataforma digital, ela tem essa marca Self, ela pertence à Adtech, que já é uma empresa conceituada brasileira no ramo da ortodontia, da odontologia, e ela tem esse reconhecimento tanto nacional como internacional também, e ela desenvolveu essa plataforma. Essa plataforma digital chamada Self, ela oferece serviços e produtos. Dentro dos produtos, a gente tem os alinhadores ortodônticos Self, assim como o scanner intraoral Panda. O nome do scanner é o Panda. Semana passada, na segunda-feira, a gente teve o lançamento dos alinhadores Self. Não sei se vocês puderam participar desse evento. Foi um evento online. E para quem pôde ir ao congresso da SPO, oi Mara, tudo bom? Para quem pôde ir no congresso da SPO, viu no stand da Adtech e conheceu, né, esse novo produto, que são os alinhadores Self. A Camila colocou agora para vocês o site para maiores informações a respeito tanto dessa plataforma, como dos serviços oferecidos, como dos produtos oferecidos, ali em sejaself.com.br, tá bom? A Team One, então, ela cria uma nova vertente agora, então são 2 vertentes na área da educação, tanto para alinhadores do sistema Invisalign, assim como para alinhadores do sistema Self, tá? Então a Elaine desenvolveu essa jornada, que pode ser presencial, que é nesse dia 21 de outubro, como também online, que são divididos em 4 quintas-feiras, das 19 às 21 horas. O que ela vai abranger nessa jornada? Então, do início ao fim, como iniciar um caso self, tá? Ela vai desenvolver o lado da precificação, vai passar todas as características desse alinhador, como trabalhar com software, que é o software Clean Viewer, tá? Como trabalhar com ele e feito esse curso, o aluno, então, ele tem um acompanhamento por 3 meses e a cada mês ele tem direito, então, a 3 desenvolvimentos de software, né, de tratamentos, desse Clean Viewer, até 3 pacientes por mês, tá bom? Então, ele é acompanhado. Oi, Vanderlei, boa noite, tudo bom? Depois te respondo, tá? Então, ele tem esse acompanhamento durante 3 meses, né? E a cada mês ele pode, então, enviar 3 casos por mês, até 3 casos por mês, tá bom? Essa jornada self. E para maiores informações, a Camila já colocou aí o site. E este curso, que é um intensivão, que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de novembro, ainda esse ano, não sei se vocês já tiveram conhecimento, então a gente tem um curso chamado Step One, né, então que ele tem toda a parte de teoria, e a gente tem um curso chamado Treinamento do CleanCheck, então que é uma parte mais prática, então a gente juntou esses 2 cursos, e além de juntar esses 2 cursos, o Marcelo Serra, ele vai introduzir toda a parte restauradora dentro desse curso também, tá bom? Muito interessante, então são 2 dias e meio. Então, agora, voltando para o sistema Invisalign, eu vou falar para vocês das novidades, né? Então, não sei se vocês chegaram a observar, dentro das ferramentas do CleanCheck, a gente tem ali no alto já 2 novas ferramentas, a régua e raízes, né? A régua, ela é capaz de, então, mensurar em milímetros, quando a gente traceja um ponto e direciona outro ponto, ela mensura essa distância entre os 2 pontos, ok? Oi, Lélia. Acabei de ver que você levantou a mão aí. Você quer falar? Você quer escrever aqui no chat para mim?
Você pode escrever para mim, por favor? Então, a gente tem lá na régua a possibilidade de mensurar a distância entre dois pontos em milímetros. Quando a gente clica no ícone régua, vai aparecer esse box de revisar, medir, editar ou ocultar. Quando a gente clica em revisar, aparece já esse box aqui embaixo, e esse box aqui embaixo, ele vai guardando todas as mensurações que você fez durante aquele clean check, tá? Quando eu clico em medir ou barra editar, eu consigo clicar nos pontos. Então, se não estiver clicado em medir barra editar, eu não consigo clicar num ponto e levar o outro ponto e fazer a mensuração, tá bom? E quando eu clico em ocultar, tanto esse box inferior quanto esse box, eles desaparecem e as medidas também saem dos modelos virtuais, ok? Tá. Para que serve, né? Aqui eu vou colocar para vocês, espera só um pouquinho que eu vou mudar isso lá. Quando a gente clica nesse sinal de correntinha que tem aqui do lado do olho, da visualização, lá dentro do box do comentário vai aparecer exatamente a medida que eu realizei, informando para o técnico. Se você quer se comunicar com o técnico, eu quero que você aumente a expansão de X para tal, né, de tal valor que aparece ali, de 46,5 para 56,5. Tá? Então, é ali que você vai se comunicar. Então, se você clicar na corrente, diretamente no seu box comentário, aparece a medida que você realizou, tá? A partir dessa ferramenta régua. Deixa eu ver se a Lélia respondeu para mim, só um pouquinho. Oi, Lélia, boa noite. Quiser colocar a sua resposta aqui, a sua pergunta aqui, tá bom? Outra coisa que a gente tem, então, de possibilidade. O que eu enxergo de possibilidades de utilizar essa ferramenta. Gosto muito de mensurar essa região, essa distância entre os dentes, para avaliar a questão da expansão. Então, se eu clico na cervical de um dente até outra cervical e mensuro da cúspide vestibular até a cúspide vestibular, isso comparando dois setups de CleanCheck, aquilo que eu já trabalhei com o próximo setup de CleanCheck daquilo que eu alcancei. Tá. Então, eu trabalhei X expansão coronária e X expansão cervical. Tá, movimento de corpo, a gente vai mensurar a cervical até a outra cervical, para saber o quanto eu consegui de expansão de corpo daquele dente. E o comparativo de uma inclinação dentária, a gente mensura, então, da cúspide vestibular, por exemplo, até a outra cúspide vestibular. Ok. Fazendo isso em dois setups de CleanCheck comparativos, aquilo que eu planejei inicial e de alinhadores adicionais, eu consigo prever, visualizar o quanto eu alcancei. Se aquela expansão que eu realizei no meu CleanCheck, que foi inteiramente de corpo, o quanto que eu atingi de corpo e quanto que eu atingi de inclinação. Eu acho isso muito válido. Tá? Isso a gente enxerga em vários trabalhos publicados. Esse, por exemplo, é um trabalho recente, de 2021, que ele fala da eficácia e previsibilidade da expansão na maxila e na mandíbula com o sistema Invisalign. E observem que as mensurações em relação à expansão de inclinação são feitas pelas cúspides vestibulares e nas cervicais dos dentes para checar o quanto foi da expansão de corpo daquele dente. A gente sabe que, normalmente, as sobrecorreções são feitas na questão do torque vestibular de raiz desses dentes posteriores e superiores para alcançar as inclinações. Então, o resultado, normalmente, da expansão, quase que a previsibilidade de 100% no quesito de expansão ou por inclinação das coroas, em torno de 80% a 85% no quesito de expansão de corpo. Então, que a gente chega à conclusão que, normalmente, as expansões de corpo, a gente precisa sobrecorrigir pelo menos ali de 20% a 30%, ok? Em relação à recuperação de espaço, gosto também de checar isso com essa régua, tá? Então, se eu planejei um CleanCheck que não tinha espaço nenhum para erupção do dente 3.3, eu criei o espaço no meu setup de CleanCheck,
né, para encaixar aquela guia de erupção para o 3.3 e clinicamente, após todos os alinhadores, eu chego nessa situação de abertura de espaço, que ao mensurar aquilo que foi planejado de abertura de 7.8, cheguei praticamente metade do espaço, tá? Então também pensando na sobrecorreção. E ali a régua ali está lá para nos ajudar também a checar, medir, comparar e sobrecorrigir se necessário nos próximos clean checks. Outra coisa que é novidade dentro do clean check é a possibilidade de você visualizar as raízes. Então, toda vez que eu tenho a possibilidade de solicitar uma tomografia computadorizada volumétrica para o meu paciente, essa tomografia, essa imagem é associada à imagem do clean check e a gente enxerga um clean check mais completo. Como é que eu faço isso? Então, além do escaneamento do paciente, a Maria Tereza pergunta quanto de sobrecorreção na abertura de espaço? Depende de N situações, tá? Nesse caso, foi às custas de vestibularização dos incisivos, assim como expansão. Normalmente, quando eu tenho distalizações, então as correções anteroposteriores, né, sagitais, então eu tenho distalizações dentárias ou por IPR ganhando espaço, normalmente as sobrecorreções são menores. Nesse caso, eu estava dependendo basicamente da inclinação dos incisivos e da expansão. Você vê que eu cheguei na metade do valor. Então, normalmente, quando eu não tenho correções sagitais, eu costumo sobreexpandir pelo menos 50%. Tá? Ali faltou 100% do espaço. Você vê que eu consegui metade, né? Mas normalmente é 50%. Tá bom? Então, para solicitar que haja essa integração da tomografia com o nosso clean check, é necessário solicitar uma tomografia computadorizada para o paciente, que chama ou ConiBeam, ou tomografia de feixe cônico, ou tomografia computadorizada volumétrica. Tá? Um desses três, normalmente, nos pedidos de documentação para os serviços de documentação, está lá como tomografia computadorizada volumétrica. Quando a gente fala de voxel, é a qualidade da imagem, né? Voxel é uma unidade em 3 dimensões. Quanto menor o número do voxel, a imagem é mais nítida, mas também tem maior tempo de exposição e supostamente maior radiação. Então, quanto maior o valor do voxel, menos nítida é a imagem. Então, para a tomografia de integração com o sistema Invisalign, a gente tem de 0,1 a 0,3, aceitável. Tá? Hoje, as máquinas mais atuais, elas fazem com unidade com voxel menor e com menos tempo de exposição e, consequentemente, menor radiação. Tá bom? O FOV, ele é o campo de visão, né? O que eu preciso solicitar desse campo de visão? Eu preciso de maxila e mandíbulas completas, incluindo todas as raízes, e se eu tenho dentes inclusos, incluindo todos os dentes inclusos com suas raízes, ok? Eu posso pedir de face total? Posso pedir face total, mas as imagens não são utilizadas no seu completo, elas vão ser cortadas e utilizada apenas a região de maxila e mandíbula, ok? E quando a gente solicita isso, normalmente o serviço de documentação já envia para nós esse arquivo compactado com o nome arquivo DICOM. DICOM é essa comunicação de imagem digital na medicina. Então, a extensão, quando você recebe esse arquivo, a extensão dele é .dcm, que vem de DICOM. Tá? Quando a gente recebe isso do serviço de documentação, normalmente esse arquivo DICOM ele vem zipado para você poder recebê-lo, seja pelo WeTransfer, qualquer plataforma, né, que compacta esses arquivos, né? Então, quando você for abrir esses arquivos para carregar dentro da IDS de vocês, que esses arquivos sejam separados e que não estejam todos compactados, tá bom? Ali, dentro da prescrição, né, do tratamento, então é válido essa integração para o Comprehensive, para alinhadores adicionais de Comprehensive e para Comprehensives fase 2, tá bom? Todas as outras modalidades, elas não têm essa compatibilidade.
tá? Inclusive FIRST. Então, FIRST ainda não, e as outras modalidades que não sejam comprehensive ainda não também. E quando a gente vai preencher a prescrição, vem ali abaixo do escaneamento o CBCT, que aí é ali que a gente pode clicar se a gente tiver a tomografia do paciente. Clicou em faça upload de um novo arquivo CBCT, clicou ali, ele vem para essa página e a gente arrasta os arquivos para dentro dessa página, ou a gente clica nesse sinal positivo e busca dentro dos arquivos do seu computador aquilo que você recebeu do serviço de documentação. Normalmente, para carregar isso, demora em torno de 3 a 5 minutos, mais para 5 do que para 3 minutos, ok? E depende também da velocidade da sua internet. Feito isso, passaram esses 5 minutos, carregaram os arquivos, você vai enxergar os arquivos carregados aqui embaixo, nesse box, e aí você deixa clicado e vem para o próximo, tá? Então, isso é garantia. Quando aparece no box, é a garantia que todos os seus arquivos foram baixados, ok? Outra situação, eu enviei a minha prescrição, mas ainda não adicionei o meu CBCT, os arquivos da Tomo. E eu estou desenvolvendo o meu setup de CleanCheck. Então, eu posso, naquele momento que estou desenvolvendo o meu setup de CleanCheck, o paciente demorou para fazer a tomo, eu posso naquele momento inserir? Sim. Só não dá para inserir depois que você aprovou o CleanCheck, mas enquanto ele está em desenvolvimento, eu posso inserir. E onde? Eu venho para a página do paciente, serviços adicionais, que nesse box do lado direito da página do paciente, e eu venho ali em carregar escaneamento. Eu abro os serviços adicionais, dentre eles está ali a transferência do paciente, que acredito que todos vocês já tenham usado alguma vez, e ali embaixo eu tenho o carregamento do escaneamento. Então, enquanto o CleanCheck está aberto, eu posso adicionar. Uma vez que ele foi aprovado, não consigo mais, tá bom? Oi, Mônica. Oi, Leda, tudo bom? Mônica pergunta se eu posso acrescentar para alinhadores adicionais. Sim. Então, na prescrição de alinhadores adicionais eu posso inserir, ou se eu já enviei a prescrição, mas não aprovei ainda o meu setup de CleanCheck de alinhadores adicionais, também posso adicionar esse serviço, ok? E aí vem o CleanCheck com a... Imagina, amor. E aí vem o CleanCheck, então, com as raízes em evidência. Eu tenho a possibilidade de enxergar o meu setup de CleanCheck como ele era antes, que aí eu clico em raízes e escrevo esconda tudo. Posso deixar como mostrar apenas as raízes, então eu não enxergo nada do osso. Posso clicar ali em mostrar raízes com osso semi-transparente, e aí mostra, então, por transparência, as raízes e a estrutura óssea, ou eu mostro as raízes e o osso denso. Então, a gente não enxerga o osso, as raízes, mas a gente enxerga o osso denso e as coroas. Então, existem essas 4 possibilidades de visualização. Oi, Mo, tudo bom? Então, essas 4 possibilidades de visualização. E embaixo disso, dessas 4 possibilidades de visualização, eu tenho como deixar clicado em mostrar contatos de raiz, mostrar fenestrações e mostrar dentes não erupcionados. Então, quando existe pela tomografia, ele vai checar que tem dentes inclusos, como, por exemplo, um canino que está impactado, ou terceiros molares que ainda não erupcionaram, ou segundos molares que ainda não erupcionaram, ele mostra esses dentes não erupcionados e ele vai permitir que você deixe clicado aqui para visualizá-los, tá bom? Então, sugestão minha é sempre deixar clicado todos os tipos de visualização, tá bom? Então, mostrar contato entre raízes, quando existe uma colisão radicular, ele vai pintar ali de vinho ou de vermelho aquela região. Então, mostrou que ali houve uma colisão. Então, precisa deixar clicado neste item para vocês poderem enxergar vermelho daquela maneira, tá? Em relação às fenestrações. Então, as fenestrações, todos esses textos eu copiei e colei da IDS de vocês, então todos têm acesso a essas informações na aba educação, já estão todos os PDFs ali. Então, as imagens da fenestração radicular podem ser consideradas realistas no estágio 1,
que é o estágio inicial do tratamento, que é como o paciente está iniciando o tratamento. Mas depois, todas as simulações variam em precisão, porque o osso ele fica estático durante a movimentação. Então, durante o tratamento, a imagem do tecido ósseo, ele é o mesmo do estágio 1 até o final do seu tratamento, ok? Anota, todas as outras fenestrações são consideradas virtuais, o que significa que clinicamente pode ou não ocorrer durante o tratamento. É decisão do doutor como lidar com as fenestrações virtuais à medida que os dentes se movem, mas o osso permanece estático, ok? Então, o que eu gostaria de passar essa informação para vocês é que fique muito claro, o osso ele não se move, mas a gente sabe que durante o tratamento ortodôntico existe remodelação óssea, a posição e reabsorção óssea, e que isso, por enquanto, não a gente não consegue visualizar isso dentro do ClinCheck conforme os estágios vão passando, tá bom? Então, muitas das fenestrações que a gente vai lidar durante o desenvolvimento dos setups de ClinCheck, clinicamente elas não vão acontecer. Os doutores são responsáveis por decidir como abordar a avaliação e o manuseio das fenestrações virtuais com base na sua filosofia de tratamento, experiência e conhecimento. Então, eles devem avaliar e ajustar o plano de tratamento e simplesmente escrever para o técnico remover fenestrações é insuficiente. Tá? Então, de que maneira você quer remover aquela determinada fenestração? Você quer diminuir o movimento de protrusão daquele dente? Você quer diminuir o torque vestibular daquele dente? Né? Então, você tem que orientar. Não adianta escrever, remova todas as fenestrações, tá bom? A Line não está abordando fenestrações virtuais ou outros problemas e não estão fazendo alteração no estagiamento dos dentes, limites de colocação de recursos ou protocolos clínicos com base de dados no arquivo CBCT e tomografia. O que significa essa frase? Então, a gente sabe que o sistema Invisalign, então, os recursos Smart Force, o Smart Stage, todo o estagiamento, os recursos, o algoritmo, tudo é baseado no tamanho da coroa, na forma da coroa, mas as raízes são através de um banco de dados. Então, por enquanto, a informação que essa tomografia nos traz, ela é muito mais visual. Então, as informações, o formato da raiz, a possibilidade de ter uma dilaceração ou não, a proximidade entre uma raiz ou outra, ou o comprimento de uma raiz de um canino, por exemplo, não vão interferir no Smart Force, no Smart Stage. Não é porque a raiz é diferente que eu estou vendo na tomografia que o meu attachment vai ser diferente. Por enquanto, não existe esse link entre a tomo e os recursos Smart Force ou Smart Stage, tá bom? Isso fica muito mais por uma informação nossa. E a terceira possibilidade de mostrar dentes não erupcionados. Então, um terceiro molar que está em contato com a raiz do segundo, que eu vou tomar cuidado com a movimentação do segundo molar. Um canino que está ali impactado e eu vou preparar aquele espaço e eu não posso angular a raiz do lateral sobre aquele canino. Tá? Então, essas possibilidades que eu acho muito válidas. Em relação a essa união do CBCT e o ClinCheck, o que eu enxergo? Né? Então, importante, né? Se você solicitou a tomografia para o seu paciente, provavelmente você teve uma suspeita, né, de que houvesse alguma alteração de tecido ósseo, suporte ósseo dentário daquele paciente. Então, se no meu estágio 1 ou 0 existe uma fenestração pré-existente, eu vou cuidar daquela região, porque eu sei que o paciente já está iniciando daquela maneira e vou terminar de uma maneira melhor. Né? Então, eu estou enxergando que eu preciso cuidar do torque ou do movimento daquele dente. Tá? Segunda possibilidade, quando eu enxergo a estrutura óssea, né, é, tanto a forma do osso como a forma da sua raiz, se existe ou não uma dilaceração, se existe ou não o encurtamento daquela raiz, se existe ou não um tamanho radicular muito grande, então ali é o momento de atenção. Nossa, aquele lateral tem uma dilaceração, eu não posso fazer um movimento de intrusão ou de extrusão grave ou acentuado, eu vou cuidar daquele dente com mais atenção. Tá? Assim como o volume daquela raiz, ou o volume das raízes, os dentes que apresentam múltiplas raízes, talvez o torque mais exagerado, uma sobrecorreção da angulação,
caiba dentro daquele movimento. Eu posso, a partir da imagem do tecido ósseo, então, tanto na tuberosidade maxilar, como na região de trígono retromolar, no arco inferior, na mandíbula, eu posso avaliar a possibilidade de quanto vou distalizar segundos molares. No caso de classe 2, os molares, segundos molares superiores. Nos casos de classe 3, quanto eu posso distalizar aqueles segundos molares inferiores. Então, avaliar o osso nessa região posterior, a qualidade desse osso para eu poder fazer esses movimentos de distalização. Assim como no estágio 1, eu consigo avaliar a quantidade de osso que eu tenho na tábua vestibular e quanto isso eu posso proporcionar para uma expansão. Tá? O controle maior na região de torque dos incisivos, né? Dependendo do classe 3, muito mais frequente no 3, que tem uma tábua óssea tanto vestibular como lingual muito delgada, para cuidar da questão do torque, se eu for retrair a bateria anterior e inferior. Né? A movimentação dos segundos molares quando eu tenho terceiro incluso. Então, a gente enxerga muitos movimentos de angulação daquele segundo molar, e eu tenho o terceiro molar incluso, que muitas vezes eu não paro para pensar qual é a proximidade dele com aquela raiz. E também uma das indicações, planejar a trajetória daquele canino incluso. Como é que eu vou fazer o movimento daquele dente para ele caber dentro daquele arco? Tá? Então, são inúmeras questões que, ao meu ver, vão enriquecer muito o nosso planejamento, tá? Mas que não são indicados para todos os pacientes, a não ser que isso já seja um protocolo da sua clínica, solicitar tomografia para todos os pacientes, ok? Então, como é que a gente solicita um serviço de TPS, Treatment Planning Service, dentro da Team One? Então, eu preciso fazer um cadastro, um breve cadastro, acredito que a maioria de vocês já tem esse cadastro, já são alunos da Team One. E aí eu posso pedir uma avaliação de caso ou uma revisão de Clean Check. Né? Para isso, eu tenho que ter um usuário, eu tenho que fornecer, então, um usuário de equipe, né? Dentro da nossa IDS, a gente tem acesso a criar esse usuário de equipe, passa esse usuário e senha para nós, e aí as nossas consultoras, então, têm acesso direto ao Clean Check de vocês, para checar tanto a avaliação como revisão de Clean Check. Na avaliação de caso, é um serviço gratuito que você vai inserir as fotografias, radiografias, colocar a sua dúvida em relação àquele tratamento, né? E toda a comunicação feita através da plataforma da Team One, então é uma comunicação direta, e aí as respostas vêm também através dessa plataforma. Ou um serviço de revisão de Clean Check, que é um serviço pago, pode ser de primeiro tratamento, assim como de alinhadores adicionais, né? E aí a gente pode ou não ter exclusividade com algum consultor, né? Lembrando que esse serviço, a partir de agora, a gente tem também esse serviço para os alinhadores da Selfie também. Tá bom? Coloca ali o nome do paciente, o PID do paciente, coloca as considerações, qual é o seu planejamento, e o serviço do TPS, ele vai englobar do início ao fim o desenvolvimento do seu Clean Check. O outro serviço é o serviço de consultoria do VIP Web, que é um compartilhamento de 25 minutos de tela, como a gente está fazendo aqui. E aí a gente pode compartilhar ou um setup de Clean Check, ou uma dúvida clínica, ou um acompanhamento clínico, ou uma avaliação, tudo dentro desses 25 minutos, né? Com a Elaine, com a Daniela ou comigo. Agora, pessoal, eu vou só pedir para vocês licença um minutinho, vocês vão enxergar a tela aí um pouco escura, que eu vou trocar para a tela do Clean Check, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida ainda. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Na revisão de Clean Check, deixa eu ver quem pergunta, só um pouquinho. A Maria Tereza pergunta, na revisão de Clean Check, se houver algum problema durante o tratamento, uma nova avaliação será necessária ou está dentro da revisão inicial? Precisa abrir um novo chamado, tá bom?
Maria Tereza? Quando você já iniciou o tratamento, você já fez a revisão de clean check, mesmo aqui dentro da Team One, e aí você precisa pedir ou alinhadores adicionais ou ter alguma dúvida, a não ser que seja uma dúvida clínica, aí pode entrar em contato, mas normalmente para o novo setup de clean check, aí sim, um novo serviço. Obrigada, Amá. Espera um pouquinho. Agora eu vou abrir o clean check. Só mais um pouquinho que eu vou dar um refresh para não cair durante o desenvolvimento do clean check. Coloquem as suas dúvidas aí, tá bom, pessoal? Agora que eu abrir, vou compartilhar a tela. Vejam, por favor, se vocês... Cá, você está conseguindo visualizar a tela do clean check? Sim, Soraya, está perfeito. Tá bom. Então, eu só esqueci, então eu vou ocultar a informação do paciente para a gente não mostrar a face do paciente. A Bia está aí, né? Bia está aí? Deixa eu abrir o meu chat. Oi, Bia. Tá bom, deixa eu colocar o meu chat aqui do lado, só para eu poder enxergar o que vocês estão perguntando. Ok. Então, esse clean check é um clean check da doutora Beatriz Moraes. Ela nos cedeu para mostrar para vocês as raízes, a tomografia, a integração do CBCT dentro do clean check, tá bom? Antes de acender, né, o CBCT, eu vou mostrar para vocês esse planejamento. Eu gosto de visualizar o planejamento assim que eu recebo o clean check sem o CBCT, tá? O que eu tenho conversado com alguns doutores, eles têm feito alguns treinos, então faça o clean check sem acender o CBCT, sem acender as raízes e ao final faz o polimento dos movimentos, enxerga se houve colisão entre as raízes, faz um polimento em relação aos torques, angulações, tá? E aí a gente vê o quanto a gente está treinada ou não, né? O quanto a gente falha, o quanto a gente é treinada ou não. Acho que isso aí é uma boa dica. Então, aqui, nesse clean check, a gente tem, então, uma mordida aberta anterior, um contato oclusal no estágio 1 da região de molares e um pré-molar, desse lado esquerdo, e um pré-molar do lado direito, um premolar e do lado esquerdo um premolar, contatos dentários posteriores, mordida aberta anterior, uma rotação de premolares significativa, uma atresia das maxilas, maxila e mandíbula, rotações mais significativas de caninos inferiores. E a queixa principal dessa paciente em relação às perdas ósseas, né? Então, provavelmente é por esse motivo que foi indicado, então, até a tomografia, perdas ósseas horizontais generalizadas, que vocês vão ver ali na tomografia, né? Contatos prematuros na região posterior, falta de guias, né? Tanto de caninos como guia incisiva, né? Então, essa desoclusão imediata posterior, então, essa ausência dessas guias anteriores, né, e a sobrecarga, então, na região posterior. A gente tem uma mordida com uma falta de coordenação entre os arcos no setor posterior, principalmente do lado esquerdo da paciente, tá? As fotografias intraorais aqui no canto esquerdo da tela, né? Eu ocultei o nome do paciente, então a gente acaba ocultando a visão da radiografia e da face do paciente, da paciente. A gente tem já algumas recessões, né? Algumas já foram cobertas com resina, né? Foi feito já um trabalho. Uma recessão maior na região de incisivos inferiores, caninos e pré-molares, na vista oclusal, uma bem grande na palatina do 2,6, tá? Na região dos molares, que é a região onde tem maior colisão, maior contato, maior trauma oclusal, né? Então, a paciente, ela tem o contato. Então, observa que quando tem o desenho do clean check, a gente enxerga apenas a coroa, é ali que vai existir até ali que vem o limite do alinhador, tá? Então, ele não é muco suportado,
né? Então ele vem até, ele é dento suportado, e o recorte ele vem bem ali, bem na amelocementária, às vezes até aquém da amelocementária, né? Então não tem nenhum recobrimento na região radicular, tá? Então, nesse nosso clean check, a gente não vai visualizar nada dessa questão das retrações, tá? Muito difícil a gente enxergar isso. Ok, então, queixas principais da paciente é essa perda óssea, né? O trauma na região dos posteriores, onde existe o maior contato oclusal, e a ausência das guias anteriores, tanto de caninos como a imediata anterior. Ok. Quando eu clico ali em raízes, então, como eu falei para vocês, clicou em raízes, esconda tudo, é o clean check que a gente está habituado a enxergar, mostrar apenas as raízes, é ali que eu vou avaliar, deixa eu tirar só um pouquinho os attachments e o IPR, é ali que eu vou avaliar, e o TMA também vou tirar, avaliar forma de raiz, tamanho radicular, se existe uma diminuição de comprimento, se existe alguma dilaceração radicular, né? Aqui a gente tem uma fusão do premolar superior, né? A qualidade das raízes, ok. Posso enxergar as raízes com o osso transparente. Então, ali, por transparência, eu consigo enxergar as raízes, né, e o tecido ósseo. O quanto o tecido ósseo, ele vem, o nível do tecido ósseo em relação aos dentes. Existe, então, não 100% de nitidez da imagem, né, existe um polimento dessa imagem, né, das arestas, né? Então não é 100% fiel, mas muito próximo da realidade, muito próximo da realidade, tá? Então no estágio 1 ou 0, eu sempre vou avaliar nesse momento qual é a minha qualidade óssea, aonde eu tenho as fenestrações iniciais. Vamos olhar ali na palatina daquele molar. Então lembra que na fotografia existia ali então já exposta à raiz, as raízes palatinas dos molares superiores, que quando a gente faz no esconder tudo, todas elas são cobertas, tá? Então, muito fiel ali, o que mostra a quantidade, né, de recobrimento dessas raízes pela estrutura óssea. Isso estou no meu estágio 0. Né? Então, é ali que eu tenho que trabalhar. Então, se o meu clean check inicial, no meu estágio 0, apresenta alguma fenestração inicial, eu vou tentar trabalhar dentro do limite biológico da paciente, tentar trabalhar melhorando aquela estrutura dentária, tá bom? Para você ter mais estabilidade daquela oclusão. Então, a possibilidade de você enxergar as raízes com osso semitransparente ou com osso denso. Eu gostei desse osso denso em que sentido? Então, se, por exemplo, eu tiver uma questão de distalização, que não é o caso dessa paciente, mas se eu tiver uma questão de distalização, a região da tuberosidade, eu tenho que visualizar e fica difícil de visualizar isso com o osso semitransparente, tá? Eu não consigo ter tanta nitidez, porque existe uma sobreposição de imagens. Mas quando eu venho no meu osso denso, eu consigo visualizar a qualidade óssea nesse setor posterior, na região posterior, na tuberosidade, eu posso distalizar aquele dente. E vista oclusal, a gente já enxerga que aqui existe um limite. Eu tenho comprimento ósseo, mas eu não tenho largura óssea suficiente para a distalização daquele molar. Olhando para o arco inferior, então, no arco inferior, dependendo da tomada, eu consigo enxergar o processo coronoide, cabeça de mandíbula não tão definidas. Observem que a cabeça de mandíbula ela não vem, nessa tomografia, não veio totalmente bem definida, principalmente a do lado esquerdo. A incisura mandibular, e ali o trígono retromolar, que é a imagem que eu preciso avaliar se eu posso, em determinado caso, naquela região, distalizar os meus segundos molares, em casos de classe 3, por exemplo, para abertura de espaço ou uma correção sagital, ok? Então, no osso denso, eu consigo visualizar melhor esses limites.
tá? No osso semitransparente, a gente vai enxergar melhor as fenestrações, talvez. E quando a gente coloca mostrar apenas as raízes, então eu sei da qualidade daquela raiz, do tamanho radicular, do volume, qual vai ser a dificuldade de ter um movimento sagital daquele dente, se é uma raiz muito longa, se existe uma dilaceração ou não, se existe uma dificuldade, se já existe uma proximidade das raízes, que se eu colocar no semitransparente, às vezes mascara uma proximidade de uma raiz com a outra, ok? Então, essas possibilidades. Ok. Feito isso, observem que aqui eu posso clicar nesses três, mas você vê que o último item, que é mostrar dentes não erupcionados, ele não está disponível? Não está disponível porque o paciente não tem nenhum dente incluso, captado pela tomografia. Então, se tivesse aqui, a gente poderia clicar para visualizá-lo, tá? Então, de preferência, sempre deixar clicado em mostrar contatos das raízes, mostrar as fenestrações e, quando tem dente incluso, mostrar dentes não erupcionados, tá? E a qualquer momento eu posso esconder tudo, eu posso mostrar as raízes, eu posso mostrar o semitransparente e o osso denso. Mas para cada imagem, a gente tem que aprender a capturar o que é melhor, tá bom? Eu acho que para cada imagem a gente tem um tempo para tomar em cada imagem, tá? E isso no estágio 0. Lembrando, então, que o osso é estático e que durante o decorrer do tratamento eu não tenho modificação, não tenho remodelação óssea, tá? Então, eu posso visualizar esse processo durante qualquer um dos estágios, correndo o tratamento inteiro. Ele não está disponível apenas no 0 ou no final. Ele está disponível em todos os estágios. Tá bom. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Avaliei a qualidade do osso, posso aplicar o meu planejamento, seja de distalização, seja de expansão, de como eu quero garantir o espaço, correção sagital, tá? Avaliei toda a estrutura óssea, vou para as raízes, avalio se as raízes estão ok, se existe uma proximidade, se existe já a fenestração pré-existente aqui, se já existe a fenestração no estágio 0 ou não, tá? Feito isso, montei o meu diagnóstico, está dentro dos limites que me apresentam aqui, eu vou esconder tudo e vou trabalhar no meu planejamento sem mostrar as raízes. E, ao final, desenvolvi tudo, vou mexer no meu 3D, aí eu acendo esse item das raízes ou osso semitransparente, tá bom? Vamos então falar um pouquinho, voltando aqui para o ClinCheck dessa paciente que não tem guias e que eu preciso fazer essa paciente ter as guias. Eu vou voltar com os atátimos, vou voltar com o IPR, vou voltar com o TMA. TMA, lembrando que é dificuldade de movimento dentário. Então, sempre esse botão aceso, caso tenha alguma dificuldade, ele vai mostrar uma bolinha azul sobre o dente ou uma bolinha preta. Azul indicando movimentos moderados ou preta indicando movimentos avançados, ok? Aqui, ao apertar o play, então, essa paciente ela tem tendência mordida aberta e um overjet um pouco acentuado, contatos que a gente viu pesados posteriores. E aí, existe, então, um planejamento com a rotação da região de pré-molares. Observando esses atátimos de extrusão, a gente já desconfia que existe extrusão nessa região da bateria anterior. Vamos checar novamente. A extrusão da bateria anterior. IPR na região anterior superior, alguns power reads, então o power read já indica um torque lingual radicular, né? A partir de 5 graus de torque radicular já entra esse artifício, tá? Então, para ajudar no torque lingual radicular, então a gente sabe que tem ali, né? Ali, onde tem uma descoordenação do arco, tem uma inclinação lingual das coroas dos dentes posteriores para encaixar melhor aquela região. Tá. Vista oclusal, eu tenho, então, os premolares que eram bastante rotacionados, eles fazem uma expansão e rotacionam. A região que está descoordenada e inclinada para vestibular, ela contrai o arco, tá? E a região de incisivos um pouco menos afetada, mas corrige o seu apinhamento. Talvez um pouco de vestibularização dos incisivos superiores. E no arco inferior, a correção, então, do apinhamento foi às custas de vestibularização dos incisivos inferiores, algum grau de rotação ou extrusão dessa bateria posterior, que acredito eu que é a região onde tem mais trauma oclusal, eu removeria essa extrusão posterior.
Vamos checar a posição final? Na posição final, eu ainda tenho um pouco de overjet, pouco, né? Já tenho guias na região de caninos, então teve uma aproximação às custas de vestibularização do canino inferior, aquela coordenação de arcos no setor posterior, e a mesma coisa desse lado, guias na região de caninos, apesar de que a paciente ela pode reconstruir a região de caninos para restabelecer a anatomia que ela perdeu durante esse período, né? E em relação aos incisivos, a paciente é uma classe 2, então ela tem um torque, uma classe 2 é um torque negativo da região de incisivos, mas os incisivos se destruíram. Para essa paciente que a gente já checou que existe uma perda óssea horizontal generalizada, o ideal é não instruir região anterior, né? Então, se eu puder evitar o movimento de extrusão, tirar o dente da sua base óssea, mais ainda da sua base óssea, a gente preserva a região anterior. Então, pensando nessa questão, a minha sugestão é intruir setor posterior, né? E essa intrusão eu faria de uma maneira sequencial. Então, a partir de 1 milímetro de intrusão posterior, a nossa sugestão é intruir sequencialmente. Intrui o segundo molar, depois, quando ele estiver na metade da sua intrusão, começa a intrusão do primeiro, quando ele estiver na metade da intrusão, começa o segundo e assim por diante. Poderemos fazer isso tanto no arco superior quanto no arco inferior. E nesse lado que existe uma descoordenação, a lingualização desse dente é um movimento que requer espaço dentro do arco, mas é um movimento bem previsível. Então ele mexe mais com inclinação dentária do que torque radicular, ok? Então, para tirar o trauma, trabalhar com intrusão sequencial de distal para mesial. Queria muito que vocês vissem esse clean check na volta, mas esse clean check ele vai mudar muito dessa alteração. Por quê? Porque todo clean check com intrusões posteriores, ele vai receber um jump vertical, tá? Então, o que é esse jump vertical? Nada mais é que uma representação de contatos dos arcos a partir do momento que eu intruo o setor posterior. Então, todo clean check com intrusão posterior, seja ela simultânea ou não, eu tenho jump vertical. Então, aqui para o técnico, eu vou falar, por favor, vou solicitar intruir 1 milímetro dentes posteriores superiores. Espera um pouquinho, deixa eu tirar isso aqui desse lado. Superiores e inferiores em padrão sequencial, iniciando pelos segundos molares. Então, o clean check, o próximo clean check da paciente vai ser uma intrusão posterior em padrão sequencial, iniciando dos segundos para o sentido mesial, ok? E conforme a gente vai intruindo o setor posterior, essa tesoura na região anterior vai se fechando. E aí, eu posso limitar, então, não instruir incisivos, tanto superiores quanto inferiores. A gente não checou na tabela de movimentos dentários, quantidade de extrusão. 11, ele extruiu 0,7, o 21, 0,5, o 22 nada e o 12, 0,8. Isso de extrusão pura. Por isso que lançou mão do artifício, que é o attachment de extrusão, otimizado de extrusão. Além disso, ele teve extrusões relativas, né? Então, ele teve 0,7 de extrusão relativa, 0,7 de extrusão relativa do 11, 0,5 de extrusão relativa do 21, tá? Mesmo assim, acredito que seja interessante não instruir a região anterior para preservar esse dente dentro da sua base óssea, tá? Einaudi, você tem como conduta clínica recuperar a forma do canino previamente ao tratamento quando ele se apresenta como normalmente, Einaudi, eu peço isso pós-tratamento, tá?
Então, normalmente, eu prefiro que chegue numa oclusão. Observa que no estágio 0, eles não estão nada próximos, né? Então, dependendo da proximidade, do contato que ele tiver com o canino superior, a anatomia também vai ser diferente, né? Aonde eu vou acrescentar, onde tem o contato que vai ter com o antagonista. Então, normalmente, eu faço isso ou ao final do primeiro estágio, primeiro jogo de alinhadores, que eu já obtive algum contato, ou eu faço isso só no final do tratamento, tá? E ali perguntou, na aprovação do caso, mantém o jump? Sim, mantém o jump vertical, toda vez que eu tenho intrusão posterior, eu preciso manter esse jump vertical, que clinicamente você não vai enxergar esse pulo, mas clinicamente, conforme vai intruindo o setor posterior, a região anterior vai se fechando durante o tratamento. Tá? A Pri pergunta que a intrusão de 1 milímetro posterior é 0,5 superior e 0,5 inferior. Normalmente, Pri, eu peço 1 superior e 1 inferior, tá bom? Eu não estou dividindo ali, não. 0,5 já é uma intrusão previsível, ela nem acende o botão nem azul nem preto, até 0,5 é uma intrusão previsível. Mas como eu estou pedindo sequenciado e o afastamento na região anterior, eu preciso de mais contato e eu não quero depender de nenhuma extrusão anterior, esses 2 milímetros posteriores vão se fechar na região anterior em torno dos seus 4,5, 5 milímetros, tá bom? Então, 1 milímetro de intrusão superior e inferior sequenciada. Ali, então, ao término desse tratamento, vamos fazer então algumas modificações nos 3D para vocês enxergarem, né? Na minha prática clínica, quando eu mudo um pouco mais o planejamento, como é aqui, né? Eu prefiro Ô, escrever Sô, dessa... Oi? sou eu, a Oi? Beatriz. Oi, Bia! Oi, Bia! Oi. Oi, oi. Ô, Sô, me fala uma coisa. E você acha que vai ser previsível essa intrusão de 1 milímetro para superior e 1 milímetro posterior, inferior? Eu prefiro dessa maneira, Bia, mesmo que esse 1 milímetro não represente clinicamente para você a quantidade completa, esses 1 milímetro, você não vai enxergar esse 1 milímetro, mas você vai estar próximo de 0,5, Tá. 0,6 milímetros, Uhum, tá? tá bom. Que para você vai aliviar a não extrusão do setor anterior superior. Certo. Tá? E aí eu só vou conseguir ver se eu tô com uma guia boa depois quando voltar esse clean check, né? Perfeito. Por isso que eu falei que esse clean check, se eu fosse alterar dessa maneira o planejamento, eu gosto de mexer no 3D na volta. Eu vou mexer um pouco agora, porque a gente tem esse clean check com as raízes, eu quero aproveitar um pouquinho com você esse tempo que eu tenho, tá bom? Tá. Apertei ali em adicionar essa mudança, né? Então, apertei os controles 3D, aparece um clean check estático para mim, então desaparece o clean check dinâmico. Esse é o último estágio, que teoricamente, quando as mudanças vierem, vai estar bem diferente, porque eu não vou instruir mais o setor anterior. Então, por exemplo, esse dente instrui 0,8, esse instrui 0,7, esse instrui 0,5, esse não instrui nada. Se eu for eliminar a extrusão desses dentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse dente ainda instrui 0,1, esse zerou, esse acabou intruindo 0,1. Então, eu gostaria que terminasse dessa maneira, sem extrusão, mas com a mordida mais fechada, já que eu vou intruir o setor posterior, tá bom? E vamos checar no arco inferior. Arco inferior não extrui, esse extrui 0,2, muito pouco, 0,1 de intrusão, 0,1 de extrusão. Eu elimino todas as extrusões possíveis e sempre clico para não prejudicar o nivelamento dos dentes. Então, aqui eu criei uma mordida mais aberta, mas eu sei que no meu próximo clean check eu não vou ter essa extrusão ali na região anterior, tá? Ela vai estar compensada pela intrusão posterior. Aqui ainda o overjet está aumentado. Não sei se você concorda comigo, Bia, mas a paciente ela tem alguns triângulos negros, né? Deixa eu dar uma olhada Sim. novamente na fotografia. Tem um triângulo negro maior entre os dois centrais, tanto superiores quanto inferiores, mas a Uhum. anatomia dos premolares é uma anatomia que ela dá um contato muito próximo da oclusal e deixa aberta a região cervical, o que deve ter um acúmulo de resíduo de alimento ali naquela região. Não sei se a paciente tem essa queixa, né? Poderia sim passar
parte desse IPR que está concentrado na região anterior para o setor posterior, né? Aqui na frente eu vejo que o triângulo negro é mais entre os centrais, então eu deixaria esse entre os centrais, tá? Aqui Uhum. ela tem coroas nesses Não, incisivos? Não, tá bom. não. E posso travar a região posterior e adicionar IPRs posteriores. Vamos começar com 0,3, se eu consigo eliminar parte, vamos ver se eu consigo eliminar com 0,4, então. A paciente tem alguma coisa em relação à IPR? Ela já Não, comentou? Tá bom. não, tadinha, não tem. Ela está querendo salvar os dentes dela, só. E mesmo que esse movimento de intrusão dos posteriores, que é uma região que hoje tem trauma, né? É. É guardar o dente dentro da sua base óssea, eu acho que vai ser favorável para ela, Uhum. tá? Tá. E o principal é ter contato em região de prés e ter essa guia de canino. Eu acho que é o Isso. principal que a gente tem que mirar de objetivo de tratamento, né? Então, aqui, por eu ter intruído, talvez até tenha um pouquinho de contato. E se você voltar com o Clean Check com contatos anteriores, intrua um pouquinho o setor anterior e inferior, tá bom? Uhum. Com esse 1 milímetro de intrusão da bateria posterior. Vamos checar que eu tinha visto que tinham dentes que tinham extrusões. Então, por exemplo, esse dente que está pintado em azul, assim como o 35, está em 0,6. Então, são extrusões que eu eliminaria. Mas agora no Uhum. 3D, não preciso eliminar, porque eu escrevi ali para o técnico. Mas se eu não tivesse escrito para o técnico, ou eu zero aqui, clicando aqui em zero, aí eu zero a extrusão, assim como eu posso zerar, e aí eu cliquei em zero, vocês viram que ele fez um movimento da intrusão, então ele eliminou o movimento de extrusão daquele dente, tá bom? IPR de 0,4 eu acho favorável, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora, através da integração com o atomo, a situação que ficou em relação aos molares superiores e o torque dos incisivos, tá? Aqui merece um pouquinho de torque. Antes, eu Uhum. queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Bem interessante. Espera aí, deixa eu dar um zoom. Vou isolar o arco superior e vou descer um pouquinho. Tiro os IPRs, tiro os atátimos para limpar a imagem. Tá. Observe, então, vista lateral, região de incisivos. Quando eu trabalho com este antepenúltimo item, que todos sabem que é o torque, correto? Clico sobre dente e trabalho com torque, então observem que eu vou aumentar o torque vestibular de raiz. Vocês estão observando o torque vestibular da raiz daquele lateral? Ok. Observem que a região incisal, quando eu mexo nesse ícone do torque, ela pouco altera e mexe mais com a questão do torque propriamente dito. Ok. Mas quando eu venho para o ícone da inclinação, observem que ao clicar na inclinação, vocês observam tanto o movimento coronário, vou voltar, tanto o movimento coronário quanto o movimento radicular. Então, nesse ícone da inclinação, observem que a gente tem o efeito radicular, junto com o movimento coronário. E quando eu faço o movimento do torque, eu tento manter ao máximo, o software tenta manter ao máximo a incisal, né? A incisal, e ele trabalha com a raiz propriamente dita. A gente sabe que clinicamente as duas coisas vão acontecer, mas para esse movimento do torque requer mais tempo, requer mais alinhadores, requer mais estagiamento, tá? Então, quando eu trabalho dentro disso, eu consigo visualizar bem agora, né? Agora a gente enxerga o que movimenta raiz e coroa e o que movimenta só a raiz. Tá bom. Então, vou voltar, vou voltar ao movimento que a gente fez ali. Agora, o que eu ia observar com vocês? Feito todo esse tratamento, a gente não viu quanto de expansão teve o arco. Acredito que a expansão com sobreposição, a expansão ela foi maior na região de premolares, que aquele premolar que originalmente ele estava lingualizado e rotacionado,
né? Pouca movimentação na questão dos molares do lado direito e maior inclinação para a lingual dos molares do lado esquerdo, tá? Vou tirar a sobreposição. Agora, observem comigo. Existiu algum grau de fenestração, que a gente sabe que clinicamente pode não acontecer, tá? Porque o osso permanece estático, exatamente como o estágio 0, mas nessa região, depois que intruir esse dente no quesito 1 milímetro, ou clinicamente atingir pelo menos metade do movimento, a gente vai enxergar o nível ósseo, isso clínico, não no ClinCheck, mas um recobrimento maior dessa porção, tá? Da palatina desse dente. Clinicamente, nesse tratamento, observem o inicial e o final. Eu tive uma inclinação da coroa para a lingual e o trabalho da raiz ao ponto de, se eu levar o torque radicular desse dente, levar a raiz mais para vestibular, eu posso trabalhar em diminuir a minha exposição lingual ou palatina daquele dente e tomar cuidado que no início eu não vou levar aquela raiz ao ponto de fenestrar a região vestibular dele, tá bom? Então, trabalhar com esse recurso, eu tiro como conclusão tentar trabalhar o ClinCheck da melhor maneira possível, como a gente já trabalha, pensando em todas as colisões, pensando em todos os movimentos, estagiando como a gente sempre estagiou os movimentos mais difíceis, como por exemplo essa intrusão que a gente vai fazer sequenciada, e ao final acender as raízes nos controles 3D para polir os movimentos de torque, angulação. Então, por exemplo, quando existe uma angulação acentuada, e eu deixei clicado ali na possibilidade de ter colisão, observe aqui, eu exagerei o movimento, mas dependendo da proximidade, um bom exemplo é um dente que esteja muito próximo ao implante, né, e que eu tenha que movimentar esse dente com a proximidade do implante, se existe ou não uma colisão. Tá? Eu acho bem interessante também. É difícil a gente angular ao ponto de apresentar esse grau de colisão, dificilmente. Mas dependendo, né, na região de incisivos inferiores, que a proximidade radicular é muito grande, e se eu às vezes angulo pensando na estética do dente, eu posso criar algum grau de colisão radicular. Tá? Então ali também eu acho interessante observar. A Fê Fernanda pergunta, essa recessão não necessariamente será verdadeira, correto? Correto, Fê, porque o osso é estático e ele é o osso exatamente igual ao estágio 0. Uma vez que levamos o dente, o osso vai junto, mas não mostra isso no CC. Perfeito. Foi o que a gente comentou. Não existe remodelação óssea dentro do setup de ClinCheck. Então, as fenestrações, elas não são fenestrações verdadeiras. Mas, se o paciente inicia um setup de ClinCheck, o estágio 0 dele é assim, o estágio 0 do paciente é assim, com uma fenestração no incisivo lateral, que eu mostrei exagerada, eu vou fazer o meu planejamento visando guardar aquela raiz para dentro do osso e sobrecorrigir o movimento daquele torque lingual de raiz. Tá? Então, penso que nesse quesito seja bem importante a avaliação da tomo, já que clinicamente você já detectou alguma falta de suporte ósseo para aquele dente, tá? Que clinicamente vai apresentar como se fosse uma recessão, tá bom? Então, nesse caso, o que eu vou querer? Deixa eu voltar só essa angulação. A colisão das raízes a gente vai enxergar acertando as angulações dentárias. O contato de um dente, por exemplo, faz de conta que eu tenho um segundo molar e que eu tenho o terceiro molar incluso. A gente enxerga muitos movimentos radiculares nos segundos molares que muitas vezes os doutores esquecem de travar o movimento do dente ou deixá-lo ele como imóvel por uma contenção ou uma ancoragem dos dentes adjacentes ou dos dentes anteriores, e aí eu tenho um movimento de angulação de um segundo molar com o germe do terceiro. Então, quando eu tenho o terceiro molar, deixo clicado ali em mostrar dentes não erupcionados, eu cuido desse contato dessa raiz com o germe do terceiro molar, que eu achei bem interessante também,
tá? Tem muita coisa para a gente tirar proveito, né? Sabendo que daquele slide que eu coloquei, quais são as melhores indicações, o que observar, a qualidade do osso, para onde o dente é o limite da movimentação, acho que são os pontos mais importantes. A gente está ainda no aprendizado, a gente participou de um projeto piloto, mas a gente está no aprendizado junto com vocês. Acredito que com o passar do tempo, novas indicações vão aparecer, né? E vão ser extremamente válidas. Só não podemos deixar de sobrecorrigir ou deixar de movimentar porque apareceu uma fenestração ali no nosso clean check. Combinado? Pessoal, passei um pouquinho do tempo, então aqui, Bia, só um pouquinho, eu vou pedir para intruir e depois eu ajeito para você no 3D quando retornar, tá bom? Pessoal... Sô, obrigada. Sô, você acha que, que eu consigo aprovar até... Consegue, tá voltando bem Assim, rápido essa semana. tá? Essa Tá semana bom, tá voltando bem rápido, tá bom? tá bom. Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. A tecnologia está aí para ajudar a gente no planejamento, no diagnóstico. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente enxerga, mais defeito a gente enxerga, né? Mas, como em todos os cursos da Team One, para quem já assistiu, a gente comenta muito sobre a biomecânica com alinhadores, não deixar de fazer as sobrecorreções, porque o clean check não é estático, ele é dinâmico, né? Então a gente tem que aplicar as sobrecorreções, principalmente porque a ação do nosso aparelho é sobre os dentes, né? Então a gente tem ação direta apenas para a coroa, tá bom? Espero ter passado um pouquinho das informações, passou um pouquinho do tempo e as dúvidas a gente vai tirando com o tempo e os webinars que a gente vai dando cada vez mais, a gente vai mostrando, se possível, clean checks com raízes. Obrigada, Bia, por ceder o Eu que seu clean check. agradeço, Sô. Muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Beijo grande para todos. Tchau, Pri. Beijo, boa Tchau, noite. Ivana. Tchau, Tá. Boa noite.